pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem do ano de 2013? Acompanhe a leitura. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. A quantidade total de arroz em toneladas deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de... E aqui eu tenho as minhas alternativas. Muito bem. Ele quer saber a quantidade total de arroz em toneladas. Vamos grifar isso aqui, ó. Quer saber a quantidade total de arroz. Por quê? Ele quer saber do período 2012 a 2021, ou seja, eu vou ter que somar a projeção da produção de arroz de todos esses anos. Que ele quer a quantidade total, então eu vou ter que somar a produção do arroz de todos esses anos. Muito bem. Vamos olhar a tabela. 50,25 toneladas, 51,50 toneladas, mas o grande problema, a tabela vai até 2015 e ele quer que você calcule até 2021. Tem duas coisas importantes. No enunciado da questão, talvez tenha passado despercebido para você, ele fala o seguinte: perspectiva de crescimento constante, ou seja, o crescimento não muda. Isso é algo interessante. Vamos analisar o crescimento. Vamos fazer o quê? Nós vamos ter que descobrir uma lógica nesse crescimento para poder continuar aqui a tabela com 2016, 2017, 2018, aí vai aqui 2019, 2020, 2021. Para nós calcularmos e continuarmos essa tabela, vamos ter que descobrir a lógica, na verdade. Comece sempre, nesses casos, com uma continha de menos. Por exemplo, 51,50 menos 50,25. Olha só que interessante. Isso é igual a 1,25. Vamos ver o próximo. 52,75 menos 51,50. Isso é igual a 1,25. Opa, tá ficando interessante, hein? Vamos testar de novo, ó. 54 menos 52,25. Isso é igual a 1,25. Ou seja, ele vai aumentando de 1,25 toneladas por ano. Ele quer saber o período até 2021. Certo? O que a gente pode fazer? Olha, eu tenho 54. Se ele está aumentando de 1,25, em 2016 eu vou ter 55,25. E vou completando a tabela. Depois que eu acabar de completar a tabela, eu vou somar todos esses valores e vou encontrar a resposta. Dá para fazer? Dá. Você vai perder um baita de um tempo que você não tem nessa prova. Você sabe que no Enem o que você menos tem é tempo. É bem corrido para fazer a prova, são muitas questões. Eu, pelo menos, sempre fiquei até o último segundo de prova. Tem gente que acaba antes. Vai de cada um. Mas eu, como sempre fiquei até o último segundo, sempre quis aproveitar cada minutinho. E você olha para uma questão dessa e fala assim, fazer tudo isso aí vai demorar muito tempo. Então, tem um jeito mais fácil? Tem. Observe que a diferença de um ano para o outro é sempre igual a 1,25. E ele está aumentando, é uma sequência. O que isso te lembra? Uma PA. Exatamente, uma progressão aritmética que vai salvar a nossa vida nessa questão. Você não lembra da progressão aritmética? Não tem problema. Entra lá no Calcule Mais, que tem muitas videoaulas de graça sobre progressão aritmética. Eu não vou entrar aqui no detalhe da questão da progressão. Eu só vou resolver, já que eu tenho muitas videoaulas sobre isso no site. Então, eu vou aplicar o conceito de progressão aritmética nessa questão. Tá ok?
Então vamos lá. Primeira coisa, eu não vou ficar somando aqui 1,25 até chegar em 2021. Eu vou calcular direto o valor em 2021. Como é que eu faço isso? Bem, se isso aqui é uma PA, é uma sequência. Aqui eu tenho o meu primeiro termo da PA. E aqui quantos termos eu tenho? Olha só, vamos fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Então, 2021 é o meu termo que está na posição número 10. Ok? Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar aquela famosa fórmula da PA, o termo geral. Você lembra dela? Ela é assim, ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 que multiplica R. Muito bem. Quem eu quero encontrar? Eu quero encontrar esse termo aqui do ano de 2021. Qual é a posição dele? É o 10. Então, olha só. No lugar do N, eu vou colocar a posição desse termo, que é igual a 10. Então, vai ficar aqui A10 é igual a A1 mais N. Opa, quanto que é o N? O N vale 10, é a minha posição, certo? Muito bem. O que mais eu tenho aqui para substituir? O A1. Quem é o A1? É o termo que fica na posição 1, o primeiro termo. Então, vamos lá. Vamos copiar isso aqui, ó. A10 é igual. Eu sei o valor de A1? Sei, tá aqui, ó, em 2012, meu primeiro termo. Qual foi a minha produção? 50,25. Então, eu vou vir aqui e vou colocar aqui 50,25. Mas, posso resolver essa continha? 10 menos 1? Pode, fica 9. 9 vezes R. O que é o R mesmo? O R é a razão. Como é que eu descubro a razão? Fazendo um menos o outro. E a razão nossa vale quanto? 1,25. Então, eu vou vir aqui, no lugar do R, eu vou apagar e colocar a razão, que é igual a 1,25. Posso somar 50,25 mais 9? Não! De maneira nenhuma, porque existe uma ordem de importância em matemática. Se você não conhece essa ordem, vai lá na parte de dicas do Calcule Mais Ordem de Importância. Primeiro, o que nós temos que fazer? Esta multiplicação. Então, vai ficar aqui A10 é igual a 50,25 mais 9 vezes 1,25, que é igual a 11,25. Então, agora eu somo. Então, vem aqui, meu décimo termo é igual a 50,25 mais 11,25. Isso é igual a 61,50. Então, olha só. Numa tacada só, eu descobri que em 2021, eu tenho aqui o quê? 61,5 toneladas. Mas fala assim, professor, ele quer que calcule a soma de todos os anos. Eu vou ter que fazer essa formulinha para cada um desses anos e depois somar tudo? Não! A PA tem uma ferramenta mega super hiper magnífica, que é a soma dos termos da progressão aritmética. Ou seja, eu tenho uma formulinha que vai somar todos esses termos aqui direto para você. E qual é essa fórmula? É a fórmula da soma da PA. Ela é assim, ó. SN é igual a A1 mais AN dividido por 2 vezes N. Certo? Eu posso puxar esse traço para cá, não tem problema. Que interessante, eu vou descobrir a soma dos N primeiros números da PA. O que isso significa? Por exemplo, se eu quero descobrir a soma dos 10 primeiros números, o N vai valer 10, que é a posição que está o último número que eu vou somar. Então, no lugar do N, eu vou vir aqui e vou colocar o número 10. É o termo de posição 10. Então, isso significa que eu vou somar os 10 primeiros termos da PA. Então, no lugar do N aqui, eu vou vir e vou colocar o 10. E no lugar desse N aqui, eu vou vir e vou colocar o 10. Muito bem. Você pergunta, professor, eu aprendi lá no Calcule Mais a parte de dicas, simplificar. Eu posso simplificar o 10 e o 2, não posso? Pode sim, sem problemas nenhum.
e eu vou simplificar por 2, em cima e embaixo. Então, a soma dos 10 primeiros termos da PA vai ser quem? A1 mais A10 vezes 5. 10 dividido por 2 é igual a 5. Simplifiquei. E agora, quem é o A1? É o primeiro termo. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou vir aqui, A1. O A1 vale 50,25. Vou colocar aqui, ó, 50,25. Mais, quanto que vale A10, o último termo? O A10 vale 61,50. 61,50 vezes 5. Quando eu calculei aqui o último termo, foi de propósito, porque eu sabia que a fórmula da soma, para somar os 10 primeiros termos, você precisaria saber o primeiro e o último, tá? Então agora é só fazer o que para descobrir? Fazer essa conta, ó. Primeiro, eu vou realizar essa soma, 50,25 mais 61,50, que isso é igual a 111,75 vezes 5. E agora, é só multiplicar. Então, a soma dos 10 primeiros números da PA é só fazer 111,75 vezes 5, que é igual a 558,75. 558,75 é a soma de todos esses termos. Aqui, ó, 558,55. Então, de uma maneira hiper, super, mega mais fácil, eu somei todos esses termos aqui e cheguei no valor. Tá duvidando? Faz aí, um por um, descobre o valor de todos os anos e soma. Se você não errar, vai dar 558,75, ok? Um grande abraço, te espero com a próxima questão. Fui!